Antes de iniciar o uso do EWB, vamos relembrar alguns tópicos referentes ao capítulo 6 da apostila. O material que será visto agora está na apostila a partir da página 82. Em primeiro lugar, as características dos galvanômetros, que são basicamente resistência interna, corrente de fundo de escala e ou tensão de fundo de escala. Uma corrente de fundo de escala IO de 1 mA e uma resistência interna RG de 100 ohms. Esse será o galvanômetro que utilizaremos para fazer os cálculos a seguir. Vamos projetar com esse galvanômetro um voltímetro com fundo de escala igual a 10 volts. A fórmula para calcular o resistor multiplicador do voltímetro é V menos RG-IO sobre IO, onde V é a tensão de fundo de escala desejada, 10 volts, RG 100 ohms, IO 1 mA, sobre 1 mA. Daqui obtemos 10 volts, 100 ohms, 1 mA, 1 mA, 9.900 ohms, 9,9 quiloohms. O diagrama desse instrumento voltímetro é o galvanômetro com a sua RG, em série com um resistor chamado resistor multiplicador RM. Então, temos aqui um voltímetro para fundo de escala 10 volts, como foi definido inicialmente. RG equivale a 100 ohms, RM equivale a 9,9 quiloohms. Acabamos de transformar um galvanômetro que tem uma corrente de fundo de escala de 1 mA em um voltímetro que tem uma tensão de fundo de escala de 10 volts. Vamos desenhar a escala desse instrumento. Um galvanômetro com escala de 0 a 1 mA e um voltímetro com escala de 0 a 10 volts. A transformação do galvanômetro no voltímetro se deve à colocação em série do resistor RM calculado. Então, tínhamos originalmente um galvanômetro com uma RG de 100 ohms, que foi ligado em série com um resistor multiplicador RM de 9,9 quiloohms. Esse arranjo resultou em um voltímetro. A resistência interna desse voltímetro vai ser a soma de RG mais RM, ou 100 ohms mais 9,9 quiloohms. Portanto, a resistência interna desse voltímetro é igual a 10 quiloohms. Se esse galvanômetro indicar o centro da escala, que equivale a metade da corrente, meio mA, isso vai equivaler no voltímetro a uma tensão de 5 volts. Quando eu falo no voltímetro, é a mesma escala do galvanômetro, só que agora redesenhada para representar tensões, ou seja, 0, meio mA equivale a 5 volts, 1 mA equivale a 10 volts. Obviamente, qualquer outro valor que nós encontrarmos aqui, como 0,8 mA, 0,25 mA, vão equivaler a 8 volts e 2,5 volts. Atenção que quando nós fizermos as simulações no EWB, esses valores mostrados aqui como décimos de miliampere vão aparecer como 250 microamperes, 500 microamperes e 800 microamperes. No cálculo que fizemos, transformamos um galvanômetro de fundo de escala 1 mA em um voltímetro de fundo de escala 10 volts. Aqui temos o galvanômetro com sua resistência interna de 100 ohms em série
com o resistor multiplicador calculado de 9,9 kΩ. Vamos reproduzir este instrumento no EWB. Precisaremos de um amperímetro. Clicando 2 vezes, nós vemos as características do instrumento, coisa que não havia sido vista ainda nos 2 vídeos anteriores. E vamos ajustar a resistência interna para 100 ohms. Vamos ligar em série com esse instrumento a resistência calculada, o RM calculado, de 9,9. Lembrando que temos que escrever como 9,9 kΩ. Vamos ligar a esse conjunto uma fonte de tensão de 10 volts. A indicação foi, como esperado, 1 mA. 100 ohms de resistência do galvanômetro, mais 9,9 K de resistência RM, totaliza 10K, 10 volts por 10K, 1 mA. Se a tensão aqui for como nos exemplos dados 5 volts, a corrente será 500 microamperes, centro de escala do galvanômetro, de fundo de escala 1 mA proposto, e indicação de 5 volts no voltímetro. Se a tensão for 8 volts, vai resultar em 800 microamperes, 0,8 miliamperes no amperímetro, no galvanômetro, e 8 volts no voltímetro. Lembrando que é a mesma escala para os 2 instrumentos, é uma escala dupla, uma desenhada para miliamperes e outra desenhada por cima para volts. O outro exemplo foi de 2,5 volts, 2,5 volts, que vai equivaler a 250 microamperes, que vai ser compreendido como 2,5 volts. No próximo circuito, vamos simplificar o voltímetro, aqui composto do galvanômetro com resistência interna de 100 ohms e o resistor multiplicador com 9,9 kΩ. Vamos simplificar então por um voltímetro que tenha as mesmas características. Clicando 2 vezes, abrimos a janela de características do instrumento. Ele vai ter, portanto, 10 kΩ de resistência interna. Este voltímetro equivale eletricamente a este arranjo que foi feito, com a vantagem que nós vamos poder ler diretamente a tensão sobre ele, como mostrado aqui. 2,5 volts, 2,5 volts, que é o que deve representar. Se eu colocar aqui os 5 volts, dos exemplos que fizemos anteriormente, teremos 500 microamperes no galvanômetro, que estaria indicando 5 volts, e no voltímetro indicando diretamente 5 volts. E a resistência interna do instrumento é exatamente igual à que foi calculada aqui. Para a simulação seguinte, eu vou usar um circuito já previamente montado, que obviamente todos já devem saber como fazer. Temos aqui uma fonte de 12 volts, 2 resistores de 1K formando um divisor de tensão, e nós já sabemos que a tensão em resistores iguais, em série, vai ser a metade da tensão total em cada um. Aqui a mesma coisa, então nós vamos ter neste ponto em relação ao ponto comum 6 volts, metade da tensão total, neste ponto em relação ao ponto comum também 6 volts. Um divisor de tensão com resistores iguais. Vamos instalar aqui um voltímetro. Vamos configurar esse voltímetro com as características daquele que acabamos de projetar, ou seja, 10 kΩ de resistência interna. E colocar um novo dispositivo, uma chave
de um polo, duas posições. Eu vou rodar essa chave com o Ctrl R para ficar do jeito que me interessa. Descer esse conjunto de componentes para poder fazer as conexões da chave a estes dois pontos. O objetivo é medir com esse voltímetro ou a tensão do lado esquerdo ou a tensão do lado direito. Lembrando que nas duas situações a tensão é de 6 volts, mas o voltímetro tem uma resistência interna que vai ficar em paralelo com as resistências do circuito. Isso já foi objeto de uma experiência e foi demonstrado que a tensão indicada pelo instrumento vai diminuir por causa disso. Então vamos fazer a simulação. Um último detalhe, o que movimenta essa chave é a tecla de espaço do teclado. Nós podemos personalizar essa tecla, colocar aqui, por exemplo, V de voltímetro, tá? E agora vai ser a tecla V que vai movimentar a chave para um lado ou para o outro. Vamos começar medindo a tensão sobre o resistor de 1K. A tensão indicada deveria ser 6 volts, 5,714. Para determinar este valor que foi indicado pelo instrumento, eu preciso calcular o paralelo entre 1K e 10K da resistência interna e aplicar isso no divisor de tensão, no cálculo do divisor de tensão, conforme vai ser mostrado a seguir. Para calcular qual será a tensão indicada pelo voltímetro no circuito, 12 volts, dois resistores de 1K em série e o voltímetro ligado em paralelo com um dos resistores de 1K com a sua resistência interna de 10 kΩ. Faremos o cálculo do divisor de tensão. A tensão real entre esses pontos seria de 6 volts, metade da tensão total. Com o instrumento colocado em paralelo com este resistor, a resistência equivalente aqui, entre o que podemos chamar de pontos A e B, vai diminuir, o que vai provocar uma indicação menor do que o real, os 6 volts esperados. O cálculo é feito a partir do divisor de tensão, ou seja, a tensão total, 12 volts, que multiplica a resistência equivalente destes dois, 1 kΩ em paralelo com 10 kΩ, sobre este resistor de 1K mais 1 kΩ em paralelo com 10 kΩ. Novamente, estes dois aqui em paralelo. Daqui, a tensão indicada vai ser 5,714. O cálculo bate exatamente com o valor obtido no EWB. Se nós mudarmos a chave para que o voltímetro meça a tensão sobre o resistor de 100K, a indicação será maior que 5,714 ou menor. O que você acha? Breque o vídeo agora e pense um pouco a respeito. O valor indicado foi muito menor, exatamente 1 volt. Agora nós temos 10K da resistência interna do voltímetro em paralelo com 100K do resistor. Isso vai resultar num valor equivalente entre os pontos A e B, aos quais eu me referi no circuito anterior, muito menor. Faça esse cálculo, replicando o que eu fiz para o lado do 1K e verifique que vai resultar exatamente em 1 volt. Outras coisas que nós podemos fazer aqui é mudar o valor da resistência interna desse instrumento. Vimos também em laboratório que a resistência interna dos instrumentos digitais atuais é da ordem de 10 megohms. Vamos fazer essa simulação, começando pelo resistor de 1K, medindo a tensão sobre ele, para a resistência agora de 10 megohms. Obtivemos exatamente 6 volts. E aqui, no caso de 100K, o que vai acontecer com a indicação?
aparecer um erro menor que o anterior, muito menor que o anterior, mas ainda assim um erro relativamente grande para um instrumento desse tipo. Vamos alterar o valor desses resistores. Ao invés de 100K, vamos colocar 1 mega em cada um deles. É claro que o divisor de tensão continuando igual, a tensão aqui deveria dar 6 volts. Vamos ver o que vai acontecer. A tensão caiu para 5,714. Isso quer dizer que quanto maior for o resistor ou o divisor onde a gente está fazendo a medição, pior vai ser o resultado. A resistência interna do voltímetro, que aqui é de 10 megahms, deve ser sempre muito maior do que a resistência dos resistores do circuito. Faça outras medições com este circuito, alterando os valores dos resistores em série e também da resistência interna do voltímetro e verifique o funcionamento. Não esqueça de sempre fazer os cálculos para conferir as indicações do EWB. Ele serve como uma ferramenta para auxiliar a visualização da parte teórica que foi dada.